Yeah. Consegui acessar o teste, então eu estava falando desse teste. No número 2, consegue visualizar o que estão a dizer no número 2? Pedem, tá? Não. Podes me mandar o teste. Voltar a mandar que estou a procurar. Ok, vou voltar a mandar agora. Perdão. Aqui interessa-nos mais o número 2. Já está. Já foi enviado. Então pode responder aí, vamos ver se funciona. Eu já estou a partilhar aqui, então pode visualizar aí também. Na tua tela ainda não aparece. Ah, ok. Na tela não aparece, mas é por estar a partilhar somente o ficheiro, né? Estou a partilhar aqui somente a parte da tela. Tudo mais que eu estou a mexer aqui tem razão não aparecer. Então já mandei o ficheiro. Ah, certo. Então está aí. Está aí o enunciado. Eles dizem que a figura 1 apresenta o estado de tensão em um ponto e a figura 1.2 as tensões atuando no plano inclinado FG que passa pelos mesmos ou pelo mesmo ponto. Então aqui, engenheiro, estão a ver que nos deram um ângulo. Sim. Eles não estão a dizer que as tensões que estão a atuar neste plano inclinado são as tensões principais, mas eles estão a dizer que temos essas tensões que estão a atuar neste plano inclinado. Ok. Nós não sabemos se são as principais ou não, mas veja os pedidos. Eles dizem aqui: determina o valor da tensão tangencial compatível com o estado de tensão apresentado. Então, aqui, neste enunciado, eles nos deram uma primeira situação. Nesta primeira situação, o estado de tensão está aqui, intacto, não sofreu nenhuma rotação. Nesse estado de tensão, atuam algumas tensões normais e, pelos vistos, estamos a falar da tensão em Y, essa tensão é de 100 megapascais, é para cima. Temos uma tensão em X, essa tensão é de 80 megapascais. Ok. E a tensão tangencial, nesse estado principal, nesse estado que está nos mostrando, nós não temos a tensão tangencial. A tensão tangencial XY, nós não temos. É exatamente esta tensão que eles estão a pedir. Só que o que eles dizem? Então, dizer que esta mesma peça, esse estado de tensão nesta figura,
quando é rotacionado 50 graus no sentido horário, essa mesma figura passa a ter as seguintes tensões. Eu vou representar como se esta figura antes estivesse aqui, neste eixo. Não é? Aqui não sofreu nenhum ângulo, está exatamente neste ângulo. Mas agora sofreu 50 graus, uma rotação de 50 graus. Aqui ninguém vai te dizer se esse ângulo é positivo ou negativo. O engenheiro é que tem que saber. Ok, com a rotação neste sentido, é o sentido horário. Este sentido de rotação, né? Qual é este ângulo? Vou considerar que é positivo ou que ele é negativo? No sentido horário, né? Sim, sim. Este é o sentido horário que a peça teve que rodar. Eles estão a dizer que, ok, como temos aqui 50 graus, neste eixo, vamos ter aqui uma tensão de 53. Neste eixo, vamos ter 53. A minha questão aqui é, esse eixo, qual é esse eixo? Aqui temos 53. É X ou é Y? É Y. Então, aqui vamos ter em Y. Aqui não é principal, é só uma tensão linha. 53, 46. Mas nada nos impede de usarmos as fórmulas da tensão principal. Estás a ver, o que eu queria que entendesse. Aqui eles Sim. nos dão um ângulo. Eles não disseram que esse ângulo é o ângulo onde nós teremos as tensões principais. Mas como nós já temos as tensões que atuam neste ângulo, essas tensões serão calculadas também da mesma fórmula ou da mesma forma como calcularíamos as tensões. Tem mais. Já estava com problemas de som, né? A diferenciação dos graus.
Atenção, todos os eventos generais. Agora, também nos os separação ou da forma
Então aqui esse exercício era tough, não parece dar para ter. Estás a ver? Esse, primeiro tinhas que fazer. Hum. Eles não te deram atenção tangencial. Né? Como não te deram, o que é? Na forma de determinação, esta atenção tangencial é uma atenção válida. Aí Atenção essencial. sim, atenção tangencial. Bom, este é o que dizer. Yeah. Não é exatamente uma atenção, é só uma atenção para aquela orientação. Como é que faria o cálculo da atenção tangencial? Então, eu estava a sugerir o seguinte: ao invés de colocarmos aqui o valor, é a equação que daria o valor. Não é essa atenção. Sim. E o que eu estava a sugerir é o seguinte: aqui a fórmula é aqui dentro onde iria incluir essa atenção, que seria a tua incógnita. Não sei se faz sentido. Aí não é precisar atenção em X. Porque eles não nos deram atenção X aqui. Sim. Portanto, que é atenção em X, eles só colocaram a base de tudo. Para você ver esta atenção de eixos, X. Não, para sair do problema, supor a forma da atenção tangencial, porque ela é consciente, não sei se percebeu. Sim. Então, vou deixar Atenção tangencial, eles não. não entra em consideração o tratamento do ângulo. Né? Aquela atenção Sim. tangencial é para estabelecer, mas se for o ângulo das tensões principais, lá as tensões principais, a atenção tangencial. Sim. Então, o aqui, a atenção tangencial quer dizer que este ângulo não é da determinação diferenciais para determinar também essa tensão tangencial que tem aqui. Esta. Essas fórmulas vai ficar mais fácil de ficar aqui. Sim. É mais claro assim. Tensão principal, Atenção tangencial. como é que se calcula? Considerando o ângulo ou sem considerar o ângulo. Considerando o ângulo. Tensão principal. Tensão principal
é igual a tensão Y. A tensão Y é igual a tensão Y Ok, correto. mais tensão Y2. Não está aparecendo nada. Talvez Ah, eu ok. Vezes mais tensão. Isso está a escrever agora. Ah, isso aí está a escrever é X. mas estava a editar em X, o que eu ouvi dizer teta 2. Isso é uma de Y. Ok, então aqui eu vou colocar então, teta 2 será igual a 1 graus. Hum. Então, vou colocar aqui teta, porque é essa a parte. Mas aqui a ideia é colocar todas Sim. as formas. Vou colocar todas as formas em Y. Ok, então aqui teta 2 certo? Teta 2 mais tensão em XY. Aqui é mais tensão Y vezes. Vezes seno de 2 tetas. Então, Sim. 2, 2. Sim. Ok, pode dar a outra tensão. A fórmula é a mesma, só mudamos o ângulo. Boa. Então, é uma outra fórmula diferente. Ok, só vou copiar aqui a fórmula. Sim. Vou passar aqui a fórmula. Um minuto só. Então, engenheira, a fórmula é a mesma, o que muda é o ângulo. Então, aqui, ao invés de ser teta 2, será teta 1 mais a tensão XY vezes seno também, de 2 teta 1. Ok. E da tensão tangencial, Tensão tangencial é igual a menos tensão em X menos tensão em Y ok, sobre 2 vezes seno ok. de 2 teta 2 Aqui será teta 1. certo? Então, Sim, porque aqui não tem distinção. Geralmente a tensão sim. tangencial Só que é naquele linear. formulário puseram 2 vezes. Eu até fiquei um pouco confuso. 2 vezes. Sim, tipo, tem uma fórmula para teta 1 e outra para teta 2. Ah, isso é considerado 180 graus, né? A tensão tangencial ocorre sempre numa diagonal.
Então, se queres atenção tangencial, se queres atenção tangencial daqui, vais usar o ângulo que te deram. Mas se queres atenção tangencial daqui, vais usar aquele ângulo mais 180 graus. Se fores a ver, esses dois estão na mesma diagonal. Então, e a diferença de um para o outro é o ângulo de 180 graus. Não sei se ficou claro. Ou não era isso que a engenheira estava se referindo. Não, é isso mesmo. Consideravam que ângulo para ter um θ2? Eu considerava o teta 1, tipo, Ok, alfa, tipo, teta 1, assim, o ângulo 1. ok. Sim. Então, no formulário viu que E tem um outro θ. Sim. Então eu fiquei confusa. São essas dúvidas que eu acabei tendo. Quando eu esse já. Ok, então, E também, Masa, para calcular a tensão. Ah, ok. Tensão tangencial, usamos. pode yeah. Chefe, dizias? Alô? Ficaste sem internet? Alô? Engenheiro? Ficou sem internet, engenheiro? Alô? Teu áudio está no mute. Não consigo te ouvir. Sim. Dizia que teu áudio está no mute. Acredito que estavas numa ligação e tal. Sim, sim. Acabou de receber uma chamada. Boa. Mas então, essas dúvidas que tinhas giravam em torno do coisa. De, como é que se chama isso? Das fórmulas, da interpretação das fórmulas e das alterações que essas fórmulas tinham, né? Sim. Ok. Então é isso. Ah, para responder à questão do exercício, já tens uma visão, tendo já as fórmulas aqui. Não. A Por questão, causa. eles querem esta tensão aqui. E nos dão essas tensões e nos dão um ângulo. Em X nos dão. No enunciado original, nos Sim. dão a tensão normal. A engenheira sabe a distinção de tensão normal e tensão principal, por aí vai. Tensão normal. Exato. Tensão normal é aquela que te dão no enunciado, são essas tensões. Hum. Esta é uma tensão normal em X, esta é uma tensão normal em Y e esta é uma tensão tangencial. Agora, quando roda, né, tens aqui a tensão principal em Y, a tensão principal em X e a tensão tangencial para aquela disposição, aquele plano, aquela rotação e tal. Então, no enunciado, eles nos dão as tensões normais em X e em Y. Não nos dão a tensão tangencial. Está a ver, né? Hum. E depois dizem que, pá, essa cena aqui roda 50 graus. Rodou 50 e tivemos aqui uma tensão em Y naquele ângulo de 53,48. E tivemos uma tensão tangencial naquele ângulo de tal, 99, que é. E eles querem saber qual é a tensão tangencial que poderia, não é, corresponder à disposição a qual, rodando 50 graus, nos dá essas tensões que estão aqui. Não sei se deu para perceber agora. Então, aqui substituirias aquela tensão tangencial que nos deram, substituirias o ângulo que nos deram, e a tua única incógnita seria a tensão, não é, tangencial na situação original do enunciado.
Engenheira, estavas offline? Não, não. Ah, ok. Então, aquilo que eu estava a dizer, este aqui, te deram no enunciado. Este de quanto? De quanto? 99,05. Concordas comigo? Sim. Ok, 99,05. O ângulo te deram também. As tensões principais também te deram. Então, engenheiro, 2 minutos. Pega a calculadora, escreva, anote o que deu para perceber. A não ser que não tenhas como anotar agora, não sei em que dinâmica estás. Então, vamos avançar. Quais dúvidas mais posso eu cá esclarecer? É só. Quanto ao estado de tensão, é só isso. Agora, estruturas, tração e compressão. E Então, eu acho que aquilo aí é uma cena que você vê na sala, só podes praticar e a dificuldade está lá. Tá a perceber? e te dando um exercício específico, o objetivo de tração e compressão. O primeiro é saber calcular esforços, né? Sim. Tens que saber, ok, se for uma estrutura isostática, como é que eu calculo os esforços? Normalmente, isso não tem nenhum problema. Para estruturas isostáticas, geralmente, não tem tido muita dificuldade. Mas quando a estrutura é hiperestática, como é que fazes? Qual é o teu raciocínio para calcular esforço? Para as estruturas hipostáticas. Sim. Não percebi, chefe. Por exemplo, eles te dão uma estrutura hiperestática com esta disposição aqui. Tens aqui a barra rígida, etiqueta, tens aqui uma certa força, tens aqui um certo diagrama, nem diagrama, quis dizer, a barra compressível, e eles querem que avalies os esforços numa primeira fase. Se mores aqui nos esforços, nem vale a pena dimensionar o elemento, que é porque estará errado, ou calcular aquilo que seria a distância de deslocamento. Porque às vezes te pede a distância de deslocamento. Quanto é que o ponto E se deslocou? Não na vertical ou na horizontal. Quanto é que ele se deslocou no seu todo? Mas enfim, essas são questões que geralmente aparecem na frente. A primeira questão é a determinação dos esforços. Ache os esforços normais na base. O que é que farias? Depois na linha B, dizem dimensione. Dimensionar é isso. Acredito que não tem nenhum problema. Na linha C, acho o deslocamento. Então, geralmente as questões são essas: dimensionar, achar esforços e achar deslocamentos. Onde é que tens tido problemas nesses exercícios? Onde é que tens tido problemas? Estruturas isostáticas, easy. Calcular esforços é muito easy, porque é isostático. Corta aqui, corta ali, com as equações de equilíbrio já consegue achar, certo? Agora, o problema é quando te dão uma estrutura hiperestática como esta. Como é que irias achar os esforços? Temos aqui uma carga, não importa o valor da carga. Eu só quero a ideia. E não importa as distâncias também, mas eu posso colocar aqui. A ideia é que interessa aqui nesta parte. Aqui tem 3 metros, aqui também 3 metros. Aqui podemos ter uma estrutura que tem aqui também 3 yeah, só para aquela coisa, né? Vou colocar cá desse lado. 3. Estás aqui, a engenheira está aqui, talvez fiquei sem internet.
Tinha Sim, sim, para resolver esforços, né? Sim, pode, pode. Exato. Então eu queria que me guiasse nesta fase. Em que passos estás aonde, em termos de dificuldade? Aqui, primeiro, processo de dar momento no ponto B Vamos lá ver se para sabe. ter essa Aqui, corta aqui, porque uma hora vai para Sim. no ponto B, a equação ficaria como somatório dos momentos em B é igual, podes meditar, Somatório dos momentos de B é igual primeiro 150 vezes 6 vezes 3. teremos NCA Ok. Positivo ou negativo, negativo menos NCA vezes cosseno embora não tenha diferença se é cosseno ou seno de 45, por que estás a dizer vezes Uhum. cosseno? Desculpa, é seno. Por quê? Ai, é aquela cena. Um minuto. Ai, Jesus. Estudar é assim mesmo. A relação, a Relaxa. relação daquilo ali. Por exemplo, a componente em X ou a componente horizontal desta força leva consigo seno ou cosseno. A componente vertical leva consigo seno ou cosseno. É só isso. A componente vertical Sim. leva o seno. Vertical é esse que eu estou a escrever agora, certo? Que acompanha o eixo da barra rígida. Sim. Por que que acompanha o seno? Qual é a base que usas para avaliar isso? É o ângulo. Sim, sendo o ângulo. Epá, quando o ângulo é isso, Ah, o nosso ângulo aí é aquilo ali. Ah, ok, ok, ok. Essa aí é adjacente.
Tem que ser, sim, ok. Tem que ser acrônimo. Quando é docente tem que ser cosseno. Então, a fórmula que podes usar para não te perderes nisso, até a própria fala do ângulo, cosseno, seno, pode te ajudar. Estás a ver, né? Hum, Se estás a rebater ou se queres tirar esta barra que está inclinada para este posicionamento do eixo Y, tens que ver se vens para o lado onde tens a indicação do ângulo ou não. Ou seja, vens para o lado com o ângulo ou sem o ângulo. Se cá deste lado onde eu estou é o lado com o ângulo, eu vou escrever com 45. Se eu venho para este lado sem um ângulo, eu vou escrever sem 45. Está a ver, né? Aqui uhum, com 45, aqui sem 45. Então, ok. esta forma que podes usar para não se atrapalhar muito, né? Sim. Yeah, até a forma, a própria fala facilita isso. Então, eu Yeah. estava a dizer, epá, como é o ângulo de 45, não tinha nenhum problema em termos de resultado. O resultado seria o mesmo. Mas eu não podia deixar passar, porque numa situação de teres um ângulo diferente, epá, bazar. Yeah, morri. Então, aqui será 45 cosseno e aqui será seno de 45. Pois eu estou a vir para o lado sem o ângulo. Correto. Então, Uhum. continuando a montagem da equação, temos 150 vezes 3 menos NCA vezes seno, não é? E 45. Funciona. A distância será Vezes 3. funciona. Continuando, pode meditar. Hum, menos de novo o N é D. Exato. Vezes N é D vezes cosseno de 45 Ok. Cosseno de 45 vezes 3. funciona. Menos N é D NED. vezes seno de 45 vezes 3. Good. Temos mais alguma coisa? Não. Então, Não. onde eu tenho que fazer Sim. Sim. Eu faço isso. Isso. Próximo. Sendo assim, já podes considerar, a minha questão é, estás a considerar somente a parte que fizemos o corte ou estás a considerar toda a estrutura?
Só onde tem o quarto. Ok. Onde agora? Como é que fica este somatório das forças? Temos NCA vezes menos NCA vezes cosseno de quantinho? Uma NCA É, é de vezes. é 5 milhões. Mas esse bem vai. Sim, se faz parte. Estás a ver? Estás a ver? O também é da mesma Uhum. forma que se estivesse a fazer o somatório das forças em X, o BX ia entrar. E a carga de 150 também ia entrar. Hum. Então, é aí onde começa o problema. Consegues montar uma equação, mas tens duas incógnitas. Precisas da segunda equação. Sendo assim, o que é que se faz? Aqui recorre-se ao método, eh, chama-se método trigonométrico. Não é? O método trigonométrico, o que é que ele diz? Ele diz que, epá, primeiro, tens que avaliar os movimentos que a barra vai efetuar. Ok. O que é que a barra vai fazer? A barra terá um movimento axial e outro transversal. Sabes fazer a deformada das estruturas engenheiras? A nova configuração, neste caso. Yeah. Então, é com base na nova configuração que consegues ter a segunda equação que vai ter somente aquelas duas incógnitas referentes aos esforços nas barras. Então, vais me ensinar como é preciso então deixar deformada para Só que, ter mas eu usava uma estratégia. qual? Não me apresentou. Não para calcular os esforços, para traçar a deformada. Ah, ok. Qual é a estratégia para traçar a deformada? Eu, a partir das equações, eu conseguia ver tipo, os sinais, né? Assim que não determinamos os esforços, Uhum. já fica um pouco complicado para mim. Teria que fazer aquela análise que fazíamos a teoria. Bom, aqui é basicamente aquela análise que fazíamos a teoria. Mas, como não tens de fato os esforços nas barras, vai ser complicado saberes se esta barra é tracionada ou esta é comprimida. Estás a ver, né? Sim, sim, Yeah. Então, o que é que se faz? Observe a força que está a ser aplicada ali. Mas isso não funciona para estruturas isostáticas. Estruturas isostáticas tens que calcular primeiro. hum, Tens que calcular e ter os esforços nas barras. Agora, para essas estruturas hiperestáticas, primeiro tens que analisar a barra rígida. yeah, Porque a barra rígida é que manda. Ela não pode se deformar. Está a ver, né? Como ela não pode se deformar, ela é que vai mandar. Onde ela terminar é aí onde as outras barras também devem terminar. Se fores a observar, tens que saber primeiro quais são os pontos fixos, ou os nós que estão ligados à barra rígida. Olhando para o nó B, esse nó B, qual é o movimento que ele permite? Esquerda, direita não permite, baixo, cima não permite. Mas tem um que permite. Qual é? É a rotação. Estás a ver que tens uma rótula ali. Mas se tivesses o encastramento, aqui nem a rotação seria permitida. Mas aqui pelo menos tens a rotação permitida. Com a rotação permitida, não sei se está audível, conseguem acompanhar. Com a rotação permitida.
Alô? Que tal? Agora consegues me ouvir? A tela está visível? A tela está visível? A engenheira consegue me ouvir? Alô? A engenheira consegue me ouvir? Alô? Eu que não estava conseguindo te ouvir. Ok. Yeah. Então, já estamos aqui. Então, podes me guiar, engenheira? Quero ver onde é que tens dificuldades para poder limar, que nem aquela parte de trigonometria, não trigonometria. Hum. Tá, dá retorno porque. Deixa eu afastar um pouco essa cena. Sair daqui da chamada. Isso acontecia na primeira ligação que terminamos Sim, ou é só na agora? acontecia. Ok. Não sei agora se ainda está a dar retorno. Ok. Não, já não está. Ah, tinha que afastar um pouco o micro daqui. Então vamos continuar aqui. Eu já indiquei que o ponto B está fixo. O Está único fixo. movimento que pode efetuar é a rotação só. Ok. Agora, o ponto D e o ponto A também estão fixos. Funciona, exato. Mas a ideia é avaliar numa primeira instância os movimentos permitidos pelos nós que estão ligados à barra rígida. A barra rígida, ok. Então, aqui no ponto E, a barra pode alongar. Ok, É isso. ok. Avalia ponto por ponto. O que isso quer Sim. dizer? Eu não tenho como avaliar o ponto S, eu ainda não avaliei o ponto C. Ah, Não ok. tenho como avaliar o ponto C sem antes avaliar o ponto B. Ou seja, a análise do ponto C depende da análise do ponto B. Porque se o ponto Uhum. B permitir algum movimento, o ponto C tem que ter em conta este movimento. Se o ponto B não permitir um certo movimento, o ponto C tem que respeitar isto. Ou seja, a barra rígida sabemos que não se deforma. Sim. Então, como o ponto B está fixo, o que é que o ponto C pode fazer? Quais são esses movimentos que nós devemos avaliar? Qual é o primeiro, qual é o segundo? Qual é o critério de cada um? Aí nós podemos avaliar o movimento axial Ok. E e, o e o movimento transversal. Exatamente. Por exemplo, o axial é permitido. Será que este movimento pode acontecer? Em relação à barra rígida. Exatamente, sim. Tudo Não, agora não. não pode. A barra rígida não permite este movimento. Senão, ela teria que aumentar o seu comprimento. Sim. Ok, então este movimento não está permitido. Qual é o próximo movimento que nós iríamos avaliar? Transversal. Transversal. E o transversal, como a barra rígida não efetuou o movimento axial, o transversal seria neste sentido, de fazer o quê? 90 graus com o movimento que a barra rígida iria efetuar, né? Ou seja, com o eixo da barra, 90 graus com o eixo da barra.
Bom, já vimos aqui este é o movimento permitido e funciona. Agora, pode avaliar o ponto E. Estás a ver, né? Uhum. O que o ponto E vai fazer? Qual é o primeiro movimento que nós deveríamos avaliar? Podemos avaliar movimento transversal. Não, o primeiro não pode ser Ah, transversal, o primeiro tem que ser axial, sim. axial. Sim. Sim. É permitido ou não este movimento axial do ponto E, olhando para a barra rígida? Olhando para parar rígida. Esse movimento aí não tem como. Ok. O ponto C pode se movimentar até aqui. Ah, sim, tem como. Então, se o ponto C pode se movimentar no Hum. sentido ir para a esquerda ou ir para a direita, Sim, então ele então também pode. o ponto E também pode efetuar este movimento e deve efetuar este movimento. Hum. Algum apoio impede o ponto E de ter este movimento transversal? Não sabemos aonde, né? Mas o movimento transversal, caso fosse acontecer, estaria nesta posição. Será que temos algum ponto que permite isto? Aliás, que impede isto no ponto E? Está impedido de efetuar este movimento? Hum. Então é assim como Não, deves analisar. Nada impede, não é? Então o movimento acontece, está permitido. sim. Good. Não vamos colocar ainda, porque não sabemos onde exatamente este movimento vai ocorrer, mas sabemos que existe. Este movimento depende do movimento que o nó C vai efetuar. Então, terminada a análise, nós só vamos colocar aqui para indicar que este movimento é permitido, né? Uhum. Terminada esta análise, precisamos fazer uma análise das barras deformáveis agora. As barras que permitem algum deslocamento axial, porque a barra rígida não permite alongar. Mas as outras barras, sim, permitem alongar. E este alongamento, engenheira, corresponde ao quê? Corresponde a quê? Imagina, tens aqui uma barra, aqui tem, vamos lá, pode ser uma barra até encastrada, mas se esta barra permitir ser deformada, então o primeiro movimento que ela iria fazer, vamos supor que temos esta carga a ser aplicada aqui. Esta carga favorece o alongamento da barra daqui até aqui. Vamos supor que numa primeira fase a barra só tinha este comprimento azul e esta parte vermelha corresponde ao movimento axial, ao movimento de deformação da barra. Então, isto aqui corresponde ao alongamento que a barra vai ter. A engenheira percebe isso? Que o movimento axial geralmente corresponde ao alongamento da barra? Sim. Ok. Então, engenheira, faça esta análise do alongamento e do movimento transversal. Eu vou fazer para a barra DE, porque é a barra que envolve aqui, né? Aliás, sim, a barra DE, mas primeiro, eu posso fazer a barra AC, porque é essa barra que vai permitir o movimento do nó C, que vai influenciar o movimento do nó E. Não sei se deu para perceber. Sim. Ok. Depois vais me guiar para realizar o movimento do nó D. Não, nó D não se movimenta. Do nó E. Vamos lá. Nó C agora. O nó C permite este movimento olhando para a barra rígida. Vamos supor que o movimento termina aqui, no segundo ponto vermelho. Então, neste segundo ponto vermelho, vais representar estes nós. Peço um minutinho só. Pode estar a aventurar aí no traçado. Tenho uma solicitação aqui fora. Só estou aí atender alguém. Volto já. Tá certo. Para AC, Com a né? atuação desta carga de 50, de
150, a barra AC sofre que esforço? Ela vai alongar, né? Vai alongar, isso é verdade. Essa barra aumenta de Sim, comprimento. Alonga, estás a ver que aqui não precisa ter a natureza do esforço. sim, sim. E esta também vai alongar. Então, Sim, com base nisso, tens que representar este alongamento. Então, numa primeira fase, é isto que acontece. E este alongamento, conforme estava a explicar aqui, representa a deformação que a barra tem, o aumento de comprimento que esta barra tem. Então, aqui seria delta L AC. Não sei se estamos juntos. oui, oui. Então, aqui representas o movimento transverso, que tem que fazer 90 graus. A regra é esta: o movimento transverso faz 90 graus com a barra. Então, este seria o ponto C, duas linhas, e este seria o ponto C, linha. Então, o docente geralmente representa a posição final daquele ponto como sendo, por exemplo, A linha, B linha, D Sim, linha. Então, onde o ponto C foi dar uma volta e vai levar duas linhas, três linhas, por aí vai. Ok. Então, a posição final do nó C seria aqui. Aqui. Este movimento que o ponto C efetuou de onde ele estava até onde ele está agora, nós podemos chamar X, por exemplo. Porque é desconhecido este movimento. Mas esse será o mesmo movimento que o ponto E vai fazer. Não sei se estás de acordo. sim, sim. O ponto E tem que efetuar o mesmo movimento. Então, vamos dizer que essa dimensão x que o ponto C efetuou vai ser a mesma dimensão x que o ponto E vai sofrer. Mas como é barra rígida, será o primeiro movimento, seria o axial, certo? Sim. Depois tens o transversal da barra rígida. Ok, tudo bem. Então já foram analisados os dois movimentos que a barra rígida iria efetuar, o axial e o transversal. Agora avalie a barra DE. Ela traciona, certo? DE. Sim, ela traciona. Sim. Este movimento de tração será a hipotenusa. Para quais movimentos? O movimento horizontal e o vertical. Por que eu não fiz o movimento transversal? O movimento transversal ele vai coincidir exatamente aqui onde a barra rígida iria intersetar. Isso porque o ângulo que existe aqui é de 45 graus. O que eu quero dizer com isso? Que este movimento X, que o ponto E efetuou, acaba sendo o mesmo também que o ponto E iria efetuar olhando para a barra deformável. Né? Esta barra deformável vai ter o alongamento. Este alongamento será hipotenusa. Será hipotenusa para os dois movimentos que a barra rígida iria efetuar, o axial e o transversal. Mas normalmente, se tivesse dimensões distintas, se o ângulo fosse diferente de 45 graus, aqui é o ponto E. O ponto E, olhando para a barra rígida, iria efetuar o movimento X, sem nenhum stress. Esta barra D iria efetuar o movimento aqui e depois ia efetuar o seu movimento transverso. Iria se intersetar exatamente onde a barra rígida efetua o seu movimento transverso também. Então, a última posição do nó E seria aqui na interseção dos últimos movimentos. Este seria o ponto E'. Isto por quê? Porque o ângulo aqui, esse ângulo, é diferente de 45 graus. Mas quando o ângulo é igual a 45 graus, este movimento é igual a este movimento. O x é igual a y, neste caso. Alguma dúvida até aqui, engenheiro? Não.
Então, daqui é onde a engenheira iria retirar a última, ou seja, a outra equação, porque a ideia era termos duas equações aqui para poder calcular os esforços. Então é assim como se faz para ter a outra equação. Eu só vou representar aqui, vou representar aqui, vou representar agora a nova configuração. Nova configuração ficaria assim. Nova configuração. Vou representar a verde. Ficaria assim. Mas, Nova configuração. Sim, engenheira, consegues ouvir? sim, podes escrever a equação como é que vai ficar a partir desse deslocamento? Sim, essa equação depende da nova configuração e nós aqui devemos retirar. Até então ninguém sabe como é que ficaria a equação. Mas o estudo desses deslocamentos todos que eu estou a tentar explicar aqui é que vai nos dar a nova equação e fecha já assim. Só para fecharmos. Né? Então, seria assim. Dirias que, ok, o x que ocorreu aqui corresponde ao movimento de C até C', certo? Sim, Este movimento X é para o triângulo que tem a ver com a deformação da barra AC. Então, vou colocar aqui. Deformação da barra AC. Que nos deu X. C, C'. Delta L, AC. E aqui é C. E aqui C'. Agora, tens outro triângulo. O outro triângulo é este. Que tem X e Y. Aqui é Y, aqui é X. Mas por ser 45 graus, dissemos que este Y é igual ao X. Então, engenheiro, este a vermelho representa o ΔL. Este lado a vermelho representa o tal X. Então, este ΔL da barra DE pode ser expresso em função do X. Porque aqui tens 45 graus. Mesmo este X pode ser expresso em função do quê? Em função do ΔLAC, porque aqui tens um ângulo. Vou colocar alfa. Mesmo aqui que é 45 graus, vou trocar, vou colocar beta. Embora seja o mesmo ângulo. Né? Relações trigonométricas, engenheiro. Por isso que esse método é o método trigonométrico. Este x que tens cá deste lado será expresso em função do deslocamento DE. Então, isso é igualar x igual a x. A ver, né? uhum. Este deslocamento AC, em função do ângulo identificado, seria cosseno ou seno? Em função do ângulo ali. É, é, É seno. seno. Eu Então, quero dizer. pela hipotenusa, certo? Uhum. Então, a hipotenusa é x. Não sei se estás de acordo. Sim. Cá deste lado, esse x, que estamos a dizer que é o mesmo movimento que aconteceu aqui, nós podemos escolher ou trabalhar com este x que está aqui em cima ou com este x que está aqui embaixo. A escolha é nossa, porque o ângulo é de 45 graus. Não sei se estás de acordo. Uhum. Então, Sim. quer dizer que cosseno de beta seria igual a quê, engenheiro? X sobre a hipotenusa que é Q. Alô? Delta L dE. Sim. Correto. Sim. Então, aqui é só isolar o x. Sabes que x é igual a x. Então, aqui seria x igual a delta L AC sobre seno do ângulo. Aqui x seria igual a delta L dE vezes cosseno de beta. Então, igualas o x com x. E aí onde terias a tua segunda equação, que é uma relação trigonométrica.
Sem isso, não fazes exercícios de tração, compressão, considerando aqui uma estrutura hiperestática. Mas aqui ainda não tens o NAC e o NDE para ter como incógnitas. O que é que farias? Eu iria substituir, por exemplo, o deslocamento é delta L a C, né? Escrever aquela equação. Depois, Esta, ok? E esta aqui. São essas duas equações que te referes. sim, Este é A. O que é que farias com ele? não percebi? O que é que farias com EA? É constante, então podes tirar este EA para esta Uhum, fase em que nós estamos. Não precisas considerar, estás a ver? sim. Então, o que é que fazes aqui? Substituis NAC, LAC sobre seno do ângulo. Tem que ser igual a NDE, LDE vezes cosseno de beta. Aqui tens a tua nova equação. Esta equação chama-se equação geométrica e é a segunda. Lembras da primeira? A primeira não é aquela que nós resolvemos lá em cima. Exatamente, aquela que nós tivemos que cortar as barras, que. Certo, então esta é a equação geométrica. Aqui eu não quis me aprofundar muito naquilo que são os valores, a precisão dos valores, mas somente apresentar-te o método, que é assim como farias, né? Uhum. Yeah. Então, sendo assim, engenheira, qual é que seria a tua ordem? Porque já pode chamar os esforços, dimensionar o elemento, calcular o deslocamento, estás a ver, né? Se te pedissem neste exercício o deslocamento de nó é, por exemplo. Deslocamento de nó seria o valor de X. O nó é, quando querem deslocamento, querem saber a distância de onde ele estava até onde ele está agora. Sim. É X? Ah, não é X. Eu estava a ver mal. É o delta L. Sim, é o Ok? delta L. Sim, calcularias o delta L. Tendo o esforço, tendo a área, então já podes calcular o delta L. Estás a ver, né? Uhum. Então é assim como calculas. Se te pedisse o deslocamento vertical do ponto E, o que farias? O deslocamento vertical. Sim, Vertical. Aí é que seria o valor de X. exatamente. É exatamente isso. Então, engenheiro, vamos lá. Vamos agora ver. Não sei qual é a outra dúvida que tinhas. Sim, eu disse que. Não sei se tens um formulário daquela cena de. Quando se trata de flexão simples, tens que considerar, de facto, duas possibilidades. O docente até pode te trazer um perfil simples. No perfil simples, não precisas de trabalhar centro de gravidade, achar um momento de inércia, não. Faz normalmente. O problema é quando ele te traz um perfil composto, né? Quando ele Sim. diz Ou às vezes, quando ele traz um perfil composto, né? Pode até serem dois perfis aí juntos, ou um, ou não sei o que. sim, isso é que tens que fazer. Sempre que ele te trouxer um perfil composto, tens que uniformizar, saber qual é o centro de gravidade deste perfil, saberes também qual é o momento de inércia deste perfil. Este exemplo, tens o NP, vamos lá, 240. E depois
240. E o outro pode ser, por exemplo, INP duas vezes, né? INP 280, por exemplo. Como é que farias a determinação do YG e do IX? Porque são esses que interessam. Quando trata-se de flexão simples, a flexão simples diz que, ou as questões que aparecem na flexão simples, em exercícios de flexão simples, quais são as questões que tens te deparado sempre? Vamos fazer aqui um formulário. Na linha A, geralmente nos pedem diagrama. Na linha B, geralmente nos pedem o dimensionamento ou a verificação de segurança. Na linha C, podem nos pedir as tensões normais e os seus respectivos diagramas. Estás familiarizado com essas questões? Sim, um pouco. Então, diagrama depende da estrutura, né? O diagrama dos esforços normais, N, T e M. Mas aquele que nos interessa quando trata-se de flexão, qual é nos diagramas? Flexão simples, na verdade. É do. É flexão simples, né? É do N. N, Um minuto. ok? Yeah, venho já. Eu também estou a me ligar. Um minuto. Eu aqui perto. Como é que farias para determinar o centro de gravidade? O que é que farias? Tens que posicionar os eixos iniciais, as coordenadas do centro de gravidade. Depende de como é que os eixos estão colocados. E existe uma forma estratégica de posicionar os eixos de modo que te facilite a determinação do centro de gravidade. Se eu posiciono os eixos aqui onde eu tenho a união dos dois, então, para este, eu vou ler o valor que ele tem lá na tabela do centro. Uhum. Aqui também é só ler o valor que ele tem lá na tabela do centro. Mas considerar que para este lado o valor será negativo, para este lado o valor será positivo. Estás a ver? Porque ele sempre vai colocar um em cima do outro, um ao lado do outro. Quando é um ao lado do outro, facilita mais. O centro será o centro dos dois. Mas quando é um em cima do outro, a melhor estratégia é colocar os eixos X e Y exatamente ali na união dos dois. Ok. Então, vamos dizer que o centro de gravidade vai ser tido como a área de cada um dos perfis vezes a posição do centro de gravidade de cada um dos perfis, fazendo aquilo que é a relação às áreas. Área 1 mais área 2. Então, se tiveres mais, vais adicionar área N, YN, mais a N, por aí vai. Essa fórmula é conhecida, engenheiro? Não sei se era isso que estavas à procura quando pediste o formulário. Hoje pode ser que tenhas conhecimento disso, também pode ser que seja uma parte da matéria que tenhas déficit, né? Então, vamos a isso. Tens que dividir também por número das áreas e faltando agora um momento de inércia. Como é que faria ou como é que se faz para a determinação do momento de inércia? Segue o mesmo raciocínio. Tens que somar o momento de inércia de cada um dos perfis. Como eu já tenho aqui, engenheira, sim, estava a perguntar se para a posição centro de gravidade em relação ao eixo Y, já tinhas aquela fórmula. Mas parou de aparecer na imagem quando estava a explicar sobre os eixos.
Ah, sobre os eixos. Sim, sim, a disposição dos eixos importa, engenheiro. Só que apareceu esses, nada. Eu prefiro trabalhar com eles embaixo. Ah, então se Tipo, tens, já tens o domínio de trabalhar com os eixos embaixo, certo? é, Ah, então não há necessidade de colocar ali onde eu estava a sugerir. Ali era mesmo numa situação de estar a explicar a alguém que não sabe como trabalhar com essa cena. ok. Colocando os eixos Mas ali embaixo. parece mais difícil, não? Bom, o fácil e difícil já depende daquilo que já tens como conhecimento prévio, né? Hum, Como já tens o conhecimento prévio de trabalhar ali com gestos embaixo, qualquer alteração pode se parecer mesmo difícil de pegar e assimilar e tal. Também tens teste amanhã, não é tempo de aprender coisas novas. yeah. Ok. Yeah. Hum, Ok. indo já para. Opa. Yeah, acho que já está visível a tela, não sei. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Certo. Então, eu estava a dizer que aqui não importa como é que os gestos estão colocados, o que importa é como calcular isso. Para o momento de inércia, é fazer o somatório dos momentos de inércia de cada perfil, adicionar com o somatório da parcela de Steiner, que é a área vezes y vezes centro de gravidade, ao quadrado. E aqui não importa se começas com o centro de gravidade, depois o y, ou o centro de gravidade da figura, e depois o centro de gravidade da figura toda. Depende de ti. Não sei se deu para perceber o que eu estava a tentar dizer. Sim, sim, percebi. Good. A fórmula é esta, não tem mais nada aqui. O cálculo seria ix sendo igual ix da figura 1 mais ix da figura 2, que seria aqueles dois perfis, mais a área da figura 1 vezes o y centro de gravidade menos... então, são essas coisas aqui que se faz quando está perante a flexão simples, com duas figuras diferentes ou figura composta. Mas Ok. mas logo teremos uma aula. Mas logo falo de aula online no final do dia. A que horas? 21 horas. Não sei se os colegas já estarão em casa, pois parece que é aula de hidráulica, mas já é aula de hidráulica. O docente vai aparecer, confirmaram, né? Epa, ele na penúltima aula disse que nunca mais iria faltar. Ah, é? Se ele atrasou, tá muito atrasado na matéria. Isso é verdade.